Hollywood brilha com glamour e ostentação, mas os holofotes nem sempre revelam a perfeição. Por trás dos tapetes vermelhos e estreias, algumas das maiores estrelas enfrentaram desafios legais que lembraram ao mundo que elas também são humanas. Às vezes, as manchetes focaram não em prêmios ou performances, mas em aparições nos tribunais e escândalos surpreendentes. De astros de ação a comediantes adorados, até os nomes mais admirados já tropeçaram. Hoje, revelamos 19 grandes nomes de Hollywood, com antecedentes criminais que você nunca soube, e algumas dessas histórias podem te deixar chocado. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. é agora conhecido como uma das estrelas mais queridas de Hollywood, mas durante a década de 1990, sua carreira quase desmoronou. Em vez de manchetes sobre sua atuação, ele foi repetidamente associado a problemas legais. Ele enfrentou acusações por itens restritos e não cumpriu as regras de sua liberdade condicional. Após várias advertências, um juiz ordenou que ele cumprisse quase um ano em uma instituição na Califórnia. Em 1999, após outra violação, ele foi novamente colocado sob custódia. O mundo do entretenimento começou a desistir dele. Os estúdios cortaram laços, projetos desapareceram e sua imagem foi ofuscada por suas lutas. Para muitos, parecia o fim da linha, mas Downey recusou-se a desistir. Com persistência e determinação, ele se reconstruiu pessoal e profissionalmente. Lentamente, ele voltou a atuar e, eventualmente, seu papel como Tony Stark em Homem de Ferro lançou um dos maiores retornos da história do cinema. Em 2015, ele foi oficialmente perdoado pelo governador da Califórnia, uma marca final de redenção. A jornada de Downey mostra que, mesmo quando tudo desmorona, a resiliência pode transformar o fracasso em triunfo. Mark Wahlberg. Antes de se tornar um ator e produtor respeitado, os anos de adolescência de Mark Wahlberg em Boston foram turbulentos. Com apenas 13 anos, ele já tinha problemas por comportamento imprudente. Aos 16, 2 incidentes separados resultaram em confrontos sérios que causaram danos a outras pessoas. Ele foi considerado culpado e passou 45 dias sob custódia. Embora tenha sido uma sentença curta, o impacto em sua reputação foi duradouro. À medida que Wahlberg se voltou para a música e, eventualmente, para a atuação, seu histórico de adolescente continuou a segui-lo. Muitos questionaram se ele poderia algum dia deixar seu passado completamente para trás. Em entrevistas posteriores, Wahlberg admitiu que cometeu erros, apontando para o seu ambiente e más influências naquela época. Ele até buscou um perdão oficial em um momento, embora tenha decidido deixar que suas ações atuais falassem por si mesmas. Ao longo dos anos, a transformação de Wahlberg tem sido notável. De sucessos de bilheteria como Os Infiltrados a projetos aclamados como O Vencedor, ele se provou tanto como ator quanto como empresário. Ainda assim, seu registro inicial é um lembrete de que escolhas na juventude podem deixar marcas permanentes. Sua história mostra que, embora o passado não possa ser apagado, a determinação pode remodelar um futuro. Lindsay Lohan. O caminho de Lindsay Lohan para o estrelato começou cedo, com papéis de destaque em Operação Cupido e Meninas Malvadas. Nos seus 20 anos, ela era uma das jovens estrelas mais reconhecíveis do mundo. Mas, a partir de 2007, enfrentou uma série de problemas legais relacionados à condução imprudente e ao não cumprimento dos termos da liberdade condicional. Esses problemas a levaram repetidamente ao tribunal e interromperam sua carreira. Os juízes frequentemente a advertiam de que novos deslizes trariam consequências mais severas. Curtas estadias sob custódia, programas de tratamento obrigatórios e audiências frequentes tornaram-se parte de sua vida. A mídia acompanhava de perto cada aparição, muitas vezes focando mais em seus problemas legais do que em seu trabalho como atriz. Durante anos, ela não conseguiu escapar do ciclo. Apesar disso, Lohan trabalhou duro para recuperar sua carreira. Nos últimos anos, ela voltou a atuar, reconstruindo lentamente sua reputação com novos projetos. Sua história é um exemplo marcante de como a fama em uma idade jovem pode amplificar lutas pessoais, mas também de como a determinação pode ajudar a mudar as coisas. Wesley Snipes. Wesley Snipes alcançou fama mundial como a estrela da trilogia Blade, mas em 2006 sua carreira foi ofuscada por um escândalo financeiro. Promotores federais o acusaram de não apresentar declarações de imposto de renda por vários anos, uma revelação que chocou os fãs. De repente, a estrela de ação estava enfrentando dramas no tribunal em vez de estreias de filmes. Em
Em 2008, um júri condenou Snipes por 3 acusações de contravenção. Os promotores observaram que, durante o período em questão, ele havia ganhado quase 40 milhões de dólares. Embora ele tenha evitado acusações mais graves, o juiz o sentenciou a 3 anos em uma instalação federal. Snipes acabou cumprindo pouco mais de 2 antes de ser liberado. Durante todo o tempo, ele argumentou que conselhos ruins de consultores financeiros levaram à situação. Quando voltou a Hollywood, Snipes enfrentou o desafio de provar a si mesmo novamente. Embora sua carreira nunca tenha atingido totalmente seus antigos patamares, ele assumiu novos papéis com sucesso e lembrou ao público de seu talento. Sua história continua sendo um dos exemplos mais famosos de queda financeira em Hollywood, prova de que até as maiores estrelas devem responder por seus erros. Winona Ryder. No início dos anos 2000, Winona Ryder havia se tornado uma favorita de Hollywood, celebrada por suas atuações em Edward Mãos de Tesoura e Garota Interrompida. Essa imagem desmoronou em dezembro de 2001, quando ela foi detida em Beverly Hills após sair de uma loja de departamentos com mais de $5 mil em produtos de grife sem pagar. Os promotores alegaram que ela removeu etiquetas e colocou itens em sua bolsa antes de sair da loja. Câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas foram centrais para o caso, que dominou o ciclo de notícias. No final, Ryder foi considerada culpada de roubo e vandalismo. Ela evitou tempo na prisão, mas foi sentenciada à liberdade condicional, serviço comunitário e aconselhamento. Por anos, sua carreira desacelerou dramaticamente, com os estúdios hesitantes em trabalhar com ela. No entanto, Hollywood eventualmente a acolheu novamente. Em 2016, Ryder voltou aos holofotes com Stranger Things, recebendo elogios de críticos e do público. Sua resiliência mostrou que, mesmo após um constrangimento público, uma estrela pode se reerguer. O caso de Ryder continua a ser um lembrete de quão rapidamente a fama pode mudar e de como pode ser reconstruída com a mesma rapidez. Shia LaBeouf. A carreira de Shia LaBeouf sempre caminhou em uma linha tênue entre a genialidade e a turbulência. Desde seus primeiros dias na Disney em Even Stevens até franquias de sucesso como Transformers, seu talento era inegável. Ainda assim, sua vida fora das telas tornou-se cada vez mais instável, muitas vezes ofuscando suas conquistas como ator. Ao longo dos anos, LaBeouf foi repetidamente detido por conduta desordeira e distúrbios públicos. Esses episódios criaram uma imagem imprevisível que fascinou alguns fãs enquanto preocupava outros. Em 2020, a reputação de LaBeouf sofreu um golpe sério, quando sua ex-parceira, a musicista FKA Twigs, entrou com um processo acusando-o de má conduta emocional e pessoal grave. Embora LaBeouf não tenha negado diretamente as alegações, ele admitiu ter prejudicado aqueles próximos a ele e reconheceu publicamente sua necessidade de ajuda. As consequências foram imediatas, grandes estúdios se distanciaram e projetos antes associados ao seu nome desapareceram. Apesar das controvérsias, alguns diretores continuaram a defender sua habilidade artística, chamando-o de um dos artistas mais crus e destemidos de sua geração. Sua história permanece incerta, equilibrando o talento extraordinário com profundas lutas pessoais. Se a redenção o aguarda, é incerto, mas uma coisa é clara: o legado de Shia LaBeouf será para sempre marcado tanto por sua intensidade notável quanto por suas batalhas caóticas fora das telas. Mel Gibson. Poucas estrelas alcançaram as alturas de Mel Gibson, cujo trabalho em Coração Valente e nos filmes Máquina Mortífera o tornou um dos atores mais rentáveis de Hollywood. Mas em 2006, a carreira de Gibson sofreu uma queda acentuada, após uma detenção relacionada à direção em Malibu se transformar em escândalo. Comentários que ele fez durante o incidente rapidamente se espalharam pela mídia, danificando sua reputação da noite para o dia. Os problemas não terminaram aí. Em 2011, Gibson enfrentou um caso legal relacionado a questões domésticas, envolvendo sua ex-parceira. Ele fez um acordo judicial por uma contravenção, evitando a prisão, mas recebendo liberdade condicional, serviço comunitário e aconselhamento. A indústria do entretenimento respondeu duramente, com muitos se distanciando dele completamente. Por vários anos, Gibson foi amplamente excluído de grandes projetos, mas em 2016 ele fez um retorno impressionante como diretor de Hacksaw Ridge. O filme recebeu aclamação da crítica, múltiplas indicações ao Oscar e provou que a visão criativa de Gibson continuava poderosa. Ainda assim, seu nome carrega controvérsia e sua carreira serve como um exemplo de como
Quão rapidamente a fama pode desmoronar. E quão difícil, embora não impossível, é reconstruí-la. Bill Cosby. Por décadas, Bill Cosby foi celebrado como o pai da América graças ao Cosby Show e à sua reputação como um artista íntegro. Essa imagem desmoronou quando mais de 60 mulheres se apresentaram com relatos de má conduta ao longo de décadas. Embora a maioria dos casos não pudesse prosseguir devido a limites legais, um envolvendo Andrea Constand chegou a julgamento. Em 2018, Cosby foi condenado por acusações graves de má conduta, um veredicto considerado inovador em responsabilizar figuras poderosas. Ele foi sentenciado à prisão, marcando uma das quedas mais dramáticas na história do entretenimento. No entanto, em 2021, a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a condenação devido a questões processuais ligadas a um acordo anterior, não às provas em si. Cosby foi libertado, provocando um intenso debate público. Hoje, Cosby continua a ser uma das figuras mais controversas do entretenimento. Suas conquistas na comédia e na televisão estão agora ofuscadas pelas acusações e pelo julgamento. Para muitos, seu legado serve como um alerta de quão rapidamente uma reputação pode desmoronar quando verdades ocultas vêm à tona. O.J. Simpson. A história de O.J. Simpson é diferente de qualquer outra na cultura pop americana. Uma vez celebrado como uma estrela recordista da NFL e ator carismático, a vida de Simpson passou a ser definida por um caso legal de alto perfil em 1995. O julgamento, centrado nas mortes de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman, dividiu a nação. Ele foi absolvido no tribunal criminal, mas um júri civil posteriormente o considerou responsável, concedendo milhões às famílias das vítimas. Anos depois, Simpson enfrentou novamente sérios problemas legais. Em 2007, ele liderou um grupo em um hotel de Las Vegas para recuperar memorabilia esportiva que ele alegava ter sido tirada dele. A confrontação tornou-se física e resultou em acusações, incluindo confronto relacionado à propriedade e detenção ilegal. Em 2008, Simpson foi condenado e sentenciado a até 33 anos. Ele cumpriu 9 antes de receber liberdade condicional em 2017. Embora agora livre, o legado de Simpson permanece para sempre ligado ao escândalo. Antes adorado por suas conquistas atléticas e presença na tela, ele agora é lembrado como uma das figuras mais divisivas da história americana moderna. Felicity Huffman. Em 2019, Felicity Huffman surpreendeu os fãs quando foi nomeada em uma ampla investigação federal sobre fraude em admissões universitárias. Conhecida por seu papel vencedor do Emmy em Desperate Housewives, Huffman admitiu ter pago $15 mil disfarçados como uma doação de caridade para aumentar a pontuação do SAT de sua filha. A revelação a pintou como um símbolo de privilégio mal utilizado. Huffman optou por se declarar culpada, assumindo a responsabilidade por seu papel no esquema. O tribunal a sentenciou a 14 dias em uma instalação federal, uma multa de $30 mil e 250 horas de serviço comunitário. Embora sua sentença tenha sido curta, o caso carregou um peso simbólico enorme. Muitos debateram se as celebridades enfrentavam consequências mais leves em comparação com famílias comuns. Após cumprir sua pena discretamente, Huffman começou a retornar cautelosamente à atuação. Ela expressou profundo remorso e, desde então, tem trabalhado para seguir em frente sem alarde. Embora sua reputação talvez nunca se recupere totalmente, sua disposição em aceitar a responsabilidade a ajudou a dar passos tímidos em direção à reconstrução. A história de Huffman ilustra quão rapidamente a confiança pública pode ser perdida e quão difícil é recuperá-la. Lori Loughlin. Durante anos, Lori Loughlin foi adorada como a tia Becky em Full House, representando a própria imagem da televisão familiar saudável. Tudo isso mudou em 2019, quando ela e seu marido, o designer de moda Mossimo Giannulli, foram envolvidos no mesmo escândalo de admissão em faculdades que enredou Felicity Huffman. Os promotores revelaram que eles pagaram $500 mil para apresentar suas filhas como recrutas atléticas, garantindo sua admissão na Universidade do Sul da Califórnia. No início, Loughlin resistiu às acusações, declarando-se inocente e mantendo sua inocência. A decisão trouxe intenso escrutínio público, enquanto críticos questionavam se o privilégio a havia cegado para a gravidade da situação. Eventualmente, ela reverteu sua posição e declarou-se culpada. Em 2020, ela foi sentenciada a 2 meses em uma instituição correcional e multada em $150 mil.
e foi condenada a completar 100 horas de serviço comunitário. O marido dela recebeu uma sentença mais longa. O escândalo marcou uma queda dramática para a atriz, que já foi considerada a queridinha da América. Durante anos depois, ela permaneceu em grande parte ausente do olhar público, surgindo apenas ocasionalmente em pequenos projetos. Embora sua imagem talvez nunca se recupere totalmente, Loughlin começou a ressurgir cautelosamente, na esperança de reconstruir a confiança e encontrar um lugar em Hollywood novamente. Seu caso é lembrado como um dos exemplos mais marcantes de até onde os pais vão para garantir oportunidades e quão rapidamente reputações podem se desfazer. Amanda Bynes. Amanda Bynes foi uma vez aclamada como uma das jovens comediantes mais brilhantes de Hollywood. Com The Amanda Show e Ela é o Cara, ela parecia destinada a décadas de sucesso, mas a partir de 2012, sua vida tomou um rumo preocupante. Ela enfrentou acusações de direção imprudente e uma série de incidentes altamente divulgados, que deixaram os fãs preocupados. Ao mesmo tempo, seu comportamento online tornou-se cada vez mais errático, levantando questões sobre seu bem-estar. Em resposta às suas dificuldades, uma tutela foi estabelecida, dando aos seus pais controle legal sobre seus assuntos pessoais e financeiros. O arranjo durou quase uma década, durante a qual ela buscou tratamento e evitou os holofotes. Sua história tornou-se um ponto de discussão nos debates sobre as pressões do estrelato infantil e os limites das tutelas. Em 2022, o tribunal determinou que ela estava novamente capaz de gerenciar sua própria vida, encerrando formalmente o arranjo legal. Desde então, Bynes tem se concentrado no bem-estar e na educação, afastando-se em grande parte de Hollywood. Enquanto ela insinuou possíveis projetos criativos, sua principal prioridade tem sido a estabilidade pessoal. Sua jornada, repleta de fama e turbulência, continua sendo um exemplo sóbrio de como o sucesso pode rapidamente se transformar em luta, mas também de como a recuperação e a reinvenção são possíveis. Christian Slater. No final da década de 1980 e início da década de 1990, Christian Slater era o bad boy definitivo de Hollywood, estrelando clássicos ousados como Heathers. Mas fora das telas, seu comportamento frequentemente espelhava o caos de seus papéis. Em 1989, ele foi detido após um incidente de direção imprudente que incluiu resistência aos policiais. Não muito tempo depois, ele foi pego tentando levar um item restrito pela segurança do aeroporto. O momento mais prejudicial veio em 1997, quando uma festa noturna se transformou em uma séria altercação. Slater foi acusado de assédio e causar ferimentos, levando a quase 2 meses sob custódia, seguidos por um período em reabilitação. Sua reputação sofreu muito e os estúdios ficaram relutantes em trabalhar com ele. Por anos, sua carreira, que antes era promissora, parecia estagnada. Determinado a mudar as coisas, Slater comprometeu-se a mudanças duradouras. Com o tempo, ele reconstruiu sua reputação, culminando em um papel aclamado pela crítica em Mr. Robot. Sua atuação lhe rendeu um Globo de Ouro e provou que seu talento nunca havia desaparecido. Hoje, Slater é visto como uma das histórias de retorno mais bem-sucedidas em Hollywood. Sua jornada destaca a lição de que mesmo as figuras mais turbulentas podem encontrar equilíbrio, transformando rebeldia em maturidade e longevidade. Danny Trejo. A história de Danny Trejo é uma das transformações mais notáveis de Hollywood. Muito antes de se tornar um favorito dos fãs em filmes como Machete e Fogo contra Fogo, Trejo passou grande parte de sua juventude em instituições correcionais na Califórnia. Preso em um ciclo de crime e instabilidade, ele parecia destinado a uma vida de luta. Por trás dessas paredes, no entanto, Trejo descobriu 2 coisas que mudariam seu futuro: o boxe e um compromisso com a mudança pessoal. Depois de mudar sua vida, ele começou a trabalhar como conselheiro, orientando outros em programas de recuperação. Uma visita casual a um set de filmagem nos anos 1980 alterou seu caminho para sempre. Convidado a participar como figurante devido à sua presença imponente, Trejo logo percebeu que tinha um talento natural para a atuação. O que começou como pequenos papéis cresceu em uma longa e celebrada carreira. Hoje, Trejo não é apenas um ator, mas também uma figura comunitária, frequentemente falando sobre segundas chances. Seus negócios, trabalho de alcance comunitário e carreira de ator são prova de que a redenção é sempre possível. A vida de Trejo ilustra como um passado conturbado não precisa definir o futuro. Pode, em vez disso, se tornar a base para uma transformação inspiradora.
Matthew Broderick. Em 1987, Matthew Broderick estava no auge do sucesso de Curtindo a Vida Adoidado. Naquele verão, enquanto estava de férias na Irlanda do Norte com a então namorada Jennifer Grey, a tragédia aconteceu. Dirigindo em estradas rurais desconhecidas, Broderick entrou por engano na pista errada e colidiu com outro carro. O acidente matou instantaneamente 2 passageiros, lançando uma sombra sombria sobre o que deveria ter sido um feriado alegre. O próprio Broderick sofreu ferimentos graves e passou semanas se recuperando. As autoridades investigaram e, por fim, o acusaram de direção imprudente, uma infração menor do que a inicialmente considerada. Ele foi multado, mas poupado de uma punição mais severa. Ainda assim, o peso emocional do acidente o assombrou por anos. Por respeito às famílias, Broderick raramente falava publicamente sobre o incidente, embora tenha permanecido como um capítulo silencioso em sua vida. Apesar da tragédia, Broderick voltou a atuar, construindo uma longa carreira no cinema e no teatro. Embora seu trabalho continuasse, o acidente permaneceu como um lembrete de como um único erro pode alterar inúmeras vidas para sempre. Sua história difere das outras nesta lista, pois não foi enraizada em rebeldia ou privilégio, mas em erro humano. Continua sendo um dos contos de advertência mais sóbrios de Hollywood. Charlie Sheen. Charlie Sheen foi uma vez o ator mais bem pago da televisão, atraindo atenção global com seu papel em Two and a Half Men. No entanto, por trás do sucesso, sua vida pessoal frequentemente se descontrolava em problemas legais e escândalos públicos. Ao longo dos anos, ele foi detido várias vezes por comportamento imprudente e questões legais relacionadas a casos domésticos. Cada nova manchete ofuscava sua carreira e consolidava sua imagem como a estrela imprevisível de Hollywood. Em 2009, um desses casos no Colorado terminou com liberdade condicional e aconselhamento, sinalizando a gravidade de sua situação. Apesar desses problemas, a carreira de Sheen se manteve, impulsionada por seu carisma e timing cômico. Mas em 2011, a pressão transbordou. Seus confrontos com os produtores levaram à sua demissão de Two and a Half Men, uma queda surpreendente para o artista mais bem pago da televisão. Nos anos posteriores, Sheen começou a discutir publicamente seus esforços para recuperar a estabilidade, priorizando a família e o bem-estar. Embora sua carreira nunca tenha retornado totalmente ao auge anterior, ele continuou a trabalhar e explorar novos projetos. A história de Sheen continua sendo um lembrete vívido de como a fama pode amplificar lutas pessoais. Seu legado é tanto de imenso sucesso quanto de um declínio cauteloso, uma estrela cujo talento era inegável, mas frequentemente ofuscado pelo caos nos bastidores. Mickey Rourke. Mickey Rourke uma vez cativou o público com atuações em filmes como O Papa da Greenwich Village e 9,5 Semanas de Amor. Os críticos o aclamaram como um talento natural com potencial para rivalizar com os grandes de Hollywood, mas, na década de 1990, seus problemas fora das telas começaram a superar seu trabalho. Ele foi repetidamente citado por disputas públicas e altercações que prejudicaram sua reputação e desencorajaram os estúdios de contratá-lo. Desiludido com a atuação, Rourke brevemente seguiu uma carreira no boxe, uma decisão que trouxe tanto lesões físicas quanto mais instabilidade. Hollywood em grande parte se afastou, e por um tempo parecia que sua carreira nunca se recuperaria. Seu nome tornou-se mais associado à controvérsia do que à arte. Ainda assim, em 2008, Rourke protagonizou um dos retornos mais notáveis na história do cinema. Seu papel em The Wrestler lhe rendeu aclamação crítica generalizada, incluindo uma indicação ao Oscar. O público foi lembrado da intensidade crua que outrora o definiu. Hoje, Rourke continua sendo um símbolo de potencial desperdiçado e resiliência impressionante. Sua história demonstra como, mesmo quando um ator perde o rumo, um talento extraordinário ainda pode brilhar quando recebe a chance certa. Sean Penn. Sean Penn, há muito tempo é considerado um dos atores mais intensos e dedicados de Hollywood, mas seu temperamento explosivo frequentemente o envolvia em problemas legais. Nos anos 1980, enquanto era casado com Madonna, Penn tornou-se infame por confrontos com paparazzi. Esses confrontos levaram a várias detenções e, em 1987, ele cumpriu pena sob custódia após uma confrontação física com um fotógrafo. Sua reputação como uma figura volátil cresceu rapidamente. Durante a década de 1990, Penn continuou a enfrentar citações por comportamento imprudente e
Disputas. Para alguns, esses incidentes reforçaram sua imagem como o rebelde definitivo de Hollywood. Ainda que sua vida pessoal chamasse a atenção, seu talento nunca passou despercebido. Suas atuações em filmes como Dead Man Walking e Mystic River receberam aclamação da crítica e grandes prêmios. A história de Penn é única, pois sua turbulência tornou-se parte de sua persona. Enquanto outros atores foram prejudicados por seus problemas legais, Penn parecia aproveitar sua energia bruta e canalizá-la em performances inesquecíveis. Hoje, ele continua polarizador, admirado por sua arte, mas lembrado por sua volatilidade. Sua jornada mostra como a rebeldia, embora custosa, pode também impulsionar uma carreira construída na intensidade. Hugh Grant. Em 1995, Hugh Grant estava no auge de sua carreira, amado mundialmente por seus papéis encantadores em comédias românticas como Quatro Casamentos e Um Funeral. Naquele ano, no entanto, sua imagem pública sofreu quando ele foi detido em Los Angeles após ser pego em um escândalo público envolvendo comportamento inapropriado. O incidente rapidamente se tornou notícia em tabloides internacionais, chocando com a persona impecável que o público adorava. A resposta de Grant foi incomum para a época. Ele fez um pedido de desculpas direto e público. A honestidade de sua admissão pode ter ajudado a enfrentar a tempestade. Ainda assim, o escândalo perdurou por anos, com jornalistas frequentemente revisitando-o em entrevistas. Para muitos, parecia ser o fim de sua ascensão em Hollywood, mas Grant provou ser notavelmente resiliente. Ele se recuperou com uma série de filmes icônicos, incluindo Um Lugar Chamado Notting Hill e Simplesmente Amor, restabelecendo-se como um dos protagonistas românticos definidores de sua geração. Com o tempo, sua sagacidade, talento e humor autodepreciativo ajudaram a reparar sua reputação. Hoje, o escândalo é uma mancha, mas não uma definidora. A carreira de Grant é prova de que até mesmo as manchetes mais prejudiciais podem eventualmente ser eclipsadas por um talento duradouro. Por trás de cada sorriso no tapete vermelho está a realidade de que até as estrelas mais brilhantes são humanas, capazes de erros, deslizes e redenção. Estas 19 histórias revelam que a fama não apaga a responsabilidade, e problemas legais podem alterar uma carreira tão dramaticamente quanto um sucesso de bilheteria. Ainda assim, muitas dessas figuras também provam que resiliência e reinvenção são possíveis. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e nos acompanhar para mais verdades não contadas de Hollywood.